De protesto envolvendo quadro caríssimo de Van Gogh em Londres, até pegadinha feita por diretor em escola do interior de São Paulo. Veja tudo no Top 5 da semana. Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui, trazendo conteúdo de qualidade para você no nosso Top 5 semanal. E dessa vez, olha, tem muita coisa quentíssima que está acontecendo e que pode também ser associado intimamente aos temas de redação. Olha o que nem tá aí. Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo, peço aquela gentileza de sempre. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreva, ative as notificações para receber as informações dos vídeos mais recentes publicados aqui no canal. Lembra que tem vídeo toda semana. E você também pode ajudar demais a gente curtindo esse vídeo. Curta agora no comecinho desse vídeo. Compartilhe também esse conteúdo com mais gente para a gente poder, claro, crescer cada vez mais. Dessa forma, você ajuda a gente e a gente também ajuda vocês em relação a conteúdo, a repertório sociocultural produtivo na redação. Em quinto lugar, nós temos a campanha de vacinação contra a poliomielite, ou mais conhecida como paralisia infantil. Na verdade, a campanha nacional de imunização contra a poliomielite se encerrou no final de setembro. No entanto, eu falo aqui de uma campanha feita exclusivamente pela cidade do Rio de Janeiro, que começa agora, no dia 17 de outubro, no dia em que eu gravo essa aula, inclusive. O que aconteceu? A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro promoveu uma campanha que vai fazer a busca ativa, tendo em vista que as doses de reforço contra a poliomielite, elas praticamente não saíram das geladeiras dos postos de saúde. E a pretensão é fazer uma busca ativa, ou seja, ir nas residências dessas crianças que não tomaram a vacina, seja por questões financeiras, de locomoção ou por falta de conhecimento, e vacinar na casa dessas pessoas. Então, a ideia é que essa cobertura no Rio de Janeiro consiga ultrapassar a margem dos 60% de vacinação de reforço. Só para vocês terem uma ideia, essa campanha de vacinação no Rio de Janeiro de 2022, encerrada no final de setembro, atingiu apenas 51% do público-alvo, ou seja, crianças abaixo de 5 anos. E só para vocês terem uma ideia, quando se fala em nível nacional, a campanha estimava até final de setembro atingir o público-alvo menor de 5 anos em 95% de cobertura. Só que, infelizmente, esses dados foram muito menores do que se imaginava. De acordo com o Ministério da Saúde, apenas 54% do público-alvo realmente foi vacinado. Isso, de acordo com vários especialistas, apontam que pode ser um fator determinante para o retorno da poliomielite e de diversas outras doenças no Brasil. País, inclusive, que conseguiu conquistar em 94 o certificado de erradicação da poliomielite. Você tem uma ideia de que a partir de 94 a gente não teve mais casos de poliomielite e as taxas vacinais começaram a ser reduzidas principalmente a partir do ano de 2015. Em 2015, nós tivemos uma queda brusca dessa taxa vacinal. Agora, a questão é, por que as pessoas não estão mais vacinando seus filhos? Veja que a matemática, que apesar de parecer clichê, ela é extremamente atual. Haja vista, inclusive, que em grandes vestibulares essa temática não caiu ainda. Ou seja, é uma grande aposta para este ano, para o Enem e para demais vestibulares. Vale lembrar ainda que isso é uma grande aposta porque nós passamos por um intervalo de tempo pandêmico de 2020 a 2022, atualmente nós ainda estamos numa situação um pouco preocupante, em que muitos movimentos anti-vacina, fake news, fizeram com que as pessoas deixassem de vacinar os seus filhos por conta da Covid-19, por conta dos receios que se tinha em relação a essa vacina. Então veja que entender as causas do processo de inibição da vacina das crianças em relação ao Covid, em relação à poliomielite, é muito importante, porque isso tudo também pode fazer com que retorno de doenças que haviam sido erradicadas no Brasil possam, então, incidir novamente na população, afetando diretamente o nosso sistema de saúde. Olha só que temática de redação extremamente pertinente para você, fica a dica. E em quarto lugar, trago aqui um caso para você refletir sobre as questões que envolvem a crise do sistema carcerário brasileiro, assim como também a morosidade do judiciário em julgar questões que envolvem pessoas pobres da periferia. Estou falando aqui da morte do
jovem Brenner de César Bittencourt, que aos 22 anos faleceu no dia 10 de outubro, ou seja, uma semana atrás do tempo em que eu gravo esse vídeo, um dia antes de conseguir a sua liberdade. Ele ia ser solto no dia seguinte, mas ele acabou falecendo no dia 10, na segunda-feira. Só para vocês terem uma ideia, esse jovem ele foi preso em outubro do ano passado, acusado de trabalhar com drogas principalmente, porque ele morava numa residência, ou melhor dizendo, numa república, com outros dois jovens que tinham uma plantação de maconha e que também foram presos com posse de drogas, ou seja, os três, no final das contas, que estavam nessa república, foram presos em flagrante. Só que desde o princípio o jovem Brenner declarava que ele é inocente. Bom, até aí é meio suspeito, mas esses outros dois jovens que foram presos com ele declararam também que o jovem Brenner não tinha nada a ver com a coisa, que há pouco tempo morava naquela república e ele realmente desconhecia todo o processo de venda, comercialização de drogas que os dois executavam ali. Não havendo provas para incriminá-lo, um ano depois o seu julgamento foi efetivado e ele foi absolvido. Mas antes dele ser absolvido, ele começou a passar por diversas dores, sintomas esses de alguns problemas de saúde abdominal que ele estava tendo e infelizmente ele veio a óbito no dia 10 de outubro. Segundo a família, ela acredita que houve uma omissão de socorro a esse jovem nesse sistema prisional. Já de acordo com o ML de Palmas, Tocantins, onde ele cumpria a pena, ele teve uma embolia séptica causada por um quadro de infecção generalizada. Eles não souberam dizer de onde teria vindo essa infecção, portanto fica a grande lacuna quais realmente foram os fatores que levaram esse jovem ao óbito tão precocemente, com 22 anos apenas. Gente, esse negócio é muito sério. Parece ser alguma coisa pontual apenas que aconteceu tragicamente com Brenner, mas não. Acontece todos os dias no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o levantamento feito pela Folha de São Paulo em 2021, dos 71% de reconhecimento equivocado que acontece no Brasil é relativo principalmente a pessoas negras e pobres. Ou seja, não é à toa que nosso sistema carcerário é conhecido por ser segregatório, realmente racista. E esse estudo ainda fez o levantamento de que 60% dos presos inocentemente comprovados eram negros. Reforçando aqui, esse é um tema muito pertinente, muito atual, por isso mesmo ficaria atento em relação a ele também, galerinha. E em terceiro lugar, trago uma notícia aqui internacional, mas muito trágica, que marca bastante de novo a violência que está sendo disseminada no mundo. Fala aqui do caso do ex-policial que atacou uma creche e matou cerca de 38 pessoas na Tailândia. O assassino teria chegado à creche em Utasawan, me corrija se eu estiver falando o nome errado, por volta do horário do almoço. Ele chegou num carro atropelando alguns funcionários e já saindo armado e atirando nas pessoas que estavam ali na creche, os funcionários praticamente. E quando finalmente ele entrou na creche, ele foi procurar o filho de 2 anos que estava estudando lá, matriculado lá. Entrou numa sala, assassinou várias crianças a facadas, assim como professores. Chegou em casa e ao chegar em casa, tirou a arma, acabou matando a criança, o seu filho, assim como a sua esposa, e depois acabou se matando com um tiro. Entre as vítimas fatais estão cerca de 26 crianças e 12 adultos, todos inocentes que acabaram morrendo por conta de alguns problemas provavelmente ocasionados por consumo de drogas. Ainda nada foi revelado mediante as investigações que estão sendo efetivadas, são apenas apurações preliminares da polícia local. Esse homem, inclusive, que é o assassino, ele teria sido dispensado da polícia há 1 ano atrás por conta de envolvimento com entorpecentes, sofria com distúrbios ocasionados pelo consumo de drogas. E veja bem, esses ataques são muito incomuns de acontecer na Tailândia, são eventos extremamente raros, diferentemente do que tem acontecido bastante nos Estados Unidos e acaba sendo povoado também um pouco mais no Brasil. Mas o fato é que tragédias sim acontecem, no entanto, nós temos que analisar esse processo todo não simplesmente aceitando a tragédia, mas verificando quais são os fatores por trás dessas tragédias, justamente para que a gente possa criar subterfúgios, claro, o Estado, a partir de estudos que possam fazer com que esses casos sejam realmente muito, muito raros, sejam cada vez mais inibidos. Então é uma temática de redação também que acaba envolvendo uma tragédia que diz respeito ao crescimento exponencial da violência que tem acometido diversas situações de
em sistema de ensino de escolas que antes eram considerados lugares de pleno conforto e segurança das crianças. Então perceba que é uma temática extremamente condizente com a realidade também, e infelizmente nós temos que noticiar um caso como esse tão grave. E aí, em segundo lugar, fala de um caso aqui que tem se arrastado desde agosto, setembro, e agora em meados de outubro teve uma espécie de desfecho. Fala aqui do caso do empresário Thiago Brenan, que foi preso acusado de lesão corporal e também por corrupção de menores. Toda a repercussão se deu principalmente porque lá no mês de agosto ele foi filmado, flagrado por câmeras de segurança de uma academia em São Paulo, batendo numa modelo. Isso mesmo, durante o treino ele foi lá e agrediu uma modelo. Além de tudo isso, o caso de denúncia de corrupção de menores envolve seu próprio filho, em que ele estimula num vídeo o seu filho a agredir uma pessoa. Como resultado, a justiça determinou justamente a prisão desse cara, que ele pudesse fazer o depoimento, mas antes que ele entregasse inclusive o passaporte também que foi determinado, ele acabou viajando, ele vazou do Brasil, foi para os Emirados Árabes. E lá nos Emirados, ele acabou gravando um vídeo falando que não estava fugindo, mas ele foi preso no dia 13 de outubro. Só que no dia seguinte, já na sexta-feira, o que aconteceu? Ele pagou fiança, estava livre, leve e solto. E por conta desse episódio ganhou muitas proporções, várias outras mulheres que sofreram na mão dele acabaram também procurando a justiça. E entre tantas denúncias que envolvem um caso desse indivíduo que parece ser um agressor realmente compulsivo, nós temos situações em que ele exigiu, ele obrigou uma jovem que estava com ele a tatuar as iniciais do nome dele. Fora denúncias de estupro, cárcere privado, agressão, assédio moral e físico. Ou seja, o cara não era muito gente boa, não. E nós aqui na Corrige-me temos falado bastante dessa temática. Gente, são muitos episódios que marcam a violência contra a mulher. Apesar de 2014 nós temos o tema de redação persistência da violência contra a mulher no Brasil no Enem, veja que é uma temática que, por mais que tenha passado anos e mais anos, ainda permanece muito vivo no aspecto cultural brasileiro. E veja que isso tudo é ocasionado por inúmeros fatores, incluindo a questão da cultura do estupro, assim como de uma sociedade patriarcal, machista, excludente e que segrega a mulher em todos os segmentos. Portanto, eu ficaria muito atento com esse caso trágico, mas necessário da gente refletir socialmente para buscar uma sociedade cada vez melhor. E em primeiríssimo lugar, nosso top 5 da semana fala aqui de um episódio que marcou Londres quando duas ativistas entraram no museu e acabaram jogando molho de tomate numa obra de Van Gogh avaliada em 80 milhões de dólares. Só que antes de entrar no mérito desse conteúdo, quero perguntar uma coisa muito séria para você, meu caro aluno. Por acaso você está treinando redação? Seja sincero, está fazendo realmente redação faltando algumas semanas para o Enem e para alguns exames vestibulares? Se por acaso você não está treinando, está na hora de você começar. Mais do que tempo, dá tempo ainda, professor? Claro que dá, basta você acessar o link da Corrige-me que está na descrição desse vídeo. Por esse link que você acessa, Corrige-me, tem acesso a algumas informações que vão fazer com que você certamente se convença de que hoje nós somos a melhor plataforma de correção de redação. Professor, mas por que isso? Porque nós atuamos em dois segmentos basicamente, a teoria e a prática. Na teoria, a nossa plataforma conta com diversas aulas que respeitam os níveis do aluno, assim como também nós temos várias aulas que incluem temáticas associadas às bancas vestibulares do seu interesse, Enem, VUNESP, VUVEST, entre outras. Em relação à prática, você conta com uma correção detalhada, personalizada, feita pelos nossos corretores. Dessa forma, você tem o direcionamento pedagógico adequado para que você possa melhorar cada vez mais no processo de correção, respeitando os seus limites. Além do que, claro, nós contamos com mais de 1000 temas de redação cadastrados na nossa plataforma hoje. Temas esses que envolvem gêneros textuais os mais diversos, assim como também, claro, redações típicas da banca Enem, FUVEST, VUNESP, entre outros. Então tá esperando o quê? Acesse a Corrige-me pelo link que está na descrição e venha conhecer um pouquinho melhor a nossa plataforma e tenho certeza que você vai encontrar um plano bem bacana que cabe no seu bolso e de acordo também com o seu cronograma. Dessa forma você vai fazer parte dessa grande família de vencedores. Agora sim, depois desse merchanzinho básico, vamos pro primeiro da semana que marcou bastante e que também levanta diversas discussões. Agora a gente pode ir para o top 1 da semana. Como eu disse anteriormente, nós temos um caso em que duas ativistas no dia 14 de outubro, ou seja, sexta-feira, entraram no museu, na Galeria Nacional em Londres e atiraram molho de tomate no quadro Os Girassóis de Van Gogh, avaliado em nada mais, nada menos que 80 milhões de dólares. Mas, poxa, professor, por que elas fizeram isso? O que levou duas jovens ativistas
a jogarem molho de tomate nesse quadro com uma possibilidade de danificar uma obra incalculável. Na verdade, elas integram um movimento chamado Just Stop Oil, que quer dizer, né, no meu inglês muito bem feito, traduzindo, parem de fabricar óleo, parem de extrair óleo, significa mais ou menos isso, e que usou esse evento de grande monta, que é um quadro excepcionalmente do Van Gogh, para protestar mesmo, para chamar a atenção do povo em relação às questões que envolvem o aquecimento global, as mudanças climáticas efetivadas por razões antrópicas, ações humanas, portanto, de extração do petróleo, que acaba emitindo gases poluentes, obviamente que acabam acelerando o processo também de aquecimento global. E esse evento foi transmitido pelas redes sociais para realmente comover a maior parte da população possível. Felizmente o quadro não foi danificado, apenas a moldura, porque existe uma parte de vidro que cobre e protege esse quadro. Obviamente que depois do ocorrido, essas duas foram detidas pela polícia local. E esse grupo, depois desse evento, fez uma postagem que dizia o seguinte, olha só que interessante essa nota oficial desse grupo. A criatividade e o brilho humano estão em exibição nesta galeria, falando de Londres. Mas nossa herança está sendo destruída pelo fracasso de nosso governo em agir sobre a crise climática e do custo de vidas. As 100 licenças de petróleo e gás propostas, parte do interminável culto do crescimento movido a combustíveis fósseis, destruirão toda a nossa cultura juntamente com a civilização humana como seus conhecimentos. Veja então que essa pauta feita por essas duas ativistas tem uma fundamentação, mas a questão é, será que é legítima a manifestação de protestos tendo em vista o risco de danificar uma obra calculada em 80 milhões de dólares, e não só pelo valor pecuniário, mas pela questão também de valor associado à arte? Fica aí o questionamento para vocês, porque é uma ótima temática de redação também para ser abordado em bancas vestibulares, como é o caso da VUNESP. E claro, convido vocês também a refletir sobre esse caso. O que vocês acharam da atitude dessas duas ativistas? Afinal de contas, ela é legítima? Afinal de contas, ela deve ser feita mediante a situação tão carente de situações de protesto em favor da preservação do meio ambiente? Então deixe nos comentários aqui para a gente discutir acaloradamente essa questão. Calma, jovem, não vai embora ainda, que nós temos, como sempre, uma curiosidade, um extra essa semana. E dessa vez eu trago uma polêmica que aconteceu no interior de São Paulo dentro do ambiente escolar. Na verdade, não foi um acontecimento da semana passada, foi no começo do mês, no dia 6 de outubro, no interior de São Paulo, cidade de Avaré, num colégio que a gente não vai colocar o nome aqui, mas que você pode consultar tranquilamente nas redes sociais, nos jornais, artigos, você vai encontrar as referências. Mas aconteceu o seguinte, o diretor arquitetou uma pegadinha, cansado de ver que os alunos do terceiro colegial, principalmente, estavam urinando fora do vaso, fazendo uma baderna no banheiro, ele decidiu fazer uma pegadinha. Que pegadinha era essa? Ele encheu 2 baldes com água e misturou gelatina de maracujá neles para fazer com que o líquido ficasse com uma cor amarelada, simulando urina. O que ele fez? Pegou esses baldes e jogou nos alunos, e aí os alunos ficaram possessos com ele, porque pensaram mesmo que era urina que ele tinha jogado nos alunos, e perseguiram esse diretor. O diretor acabou ficando preso ali na sala de direção. Resultado, chamaram a polícia, deu um maior BO, maior problemática. O diretor ainda publicou um vídeo de desculpas nas redes sociais, se retratando e justificando o caso, falando que de forma interminável os alunos já estavam depredando o prédio da instituição, o banheiro ficava muito sujo, eles se organizaram para fazer aqueles papeizinhos, bolinha de papel, mijar em qualquer lugar e jogar no teto, enfim, fazer uma zorra no banheiro. Então, por conta disso, o diretor resolveu fazer essa pegadinha, essa brincadeira com os alunos, e acabou dando muito mal. E aí, o que você acha desse evento? Velho, escola é lugar para isso mesmo? Será que a atitude do diretor foi correta diante dessa situação toda? Será que é justificável a atitude do diretor diante da ressalva de que os alunos estavam fazendo uma algazarra do banheiro e foi uma espécie de dar uma pegadinha pedagógica para esses alunos? Deixe nos comentários aqui também e deixe a sua opinião sobre esse caso. Encerra o nosso top 5 da semana com esse episódio bem marcante e atípico da educação brasileira. Quero desejar a vocês bons estudos, ótima semana e até a próxima aula!